Bem-vindo à Clínica da Família. Nós estamos continuando nossa série sobre a criação de filhos de idade de 2 e 3 anos. E nós vamos começar com a nossa 10ª lição hoje. Então, na primeira lição, a gente deu uma olhada, uma pincelada do que a gente vai estudar. Também a descrição das crianças. E depois, na lição 2, a gente falou sobre a curiosidade da criança e a mobilidade da criança, que eles precisam muito ajuda nesta área. E realmente essa série vai ser baseada sobre ajudando a criança a respeitar a autoridade. E a gente começa com a curiosidade dele. Então, no terceira lição, como introdução, nós falamos sobre uma fórmula. Como a gente pode lidar com nossos filhos? A gente falou que essa fórmula começa com crença. O que a gente acredita sobre a disciplina, sobre a Bíblia, sobre a vida em geral. E juntando com a nossa crença, nossos objetivos. O que a gente quer passar para nossas crianças. E a gente precisa, num sentido, dividir pela a sabedoria de Deus. E quando a gente faz isso, então nós vamos ter o como, quer dizer, como a gente pode ajudar nossos filhos, como a gente pode manejar eles, como nós podemos ajudar eles mesmo. Então, na lição quarta, a gente falou sobre filosofias diferentes. E a gente precisa escolher, decidir qual filosofia que a gente vai seguir. E é claro que a gente acredita que a gente deve ser, de ter instrução, que nós temos guiar a criança, em vez de deixar a criança fazer tudo o que ele quer. E nós vimos também a responsabilidade dos pais na lição 4. Então, em lição 5, nós começamos com buscando soluções. E realmente o restante desta matéria é baseado sobre isso. Mas a gente viu na lição 5 que uma coisa que é importantíssimo é o amor e a paciência. O amor é um elemento básico, é uma coisa que a gente precisa, que vai nos orientar de ajudar nossos filhos. O amor. Então, em lições 6 e 7, nós vimos o segundo elemento que a gente queria ter, e essa rotina. E a gente deu muitos exemplos com isso, a rotina de manhã, à tarde e à noite. E no 8ª lição, nós vimos a importância de certas verdades que a gente deve passar para os nossos filhos. E aprendizagem em geral deles, como a gente pode ajudar eles a aprender. Na última lição, a gente realmente começou na parte que eu gosto mais, realmente esta é a parte prática, que a gente precisa lidar com a curiosidade. E com a curiosidade, nós temos de estabelecer limites. A criança não gosta disso, mas nós precisamos estabelecer limites. E hoje a gente vai continuar isso num sentido que a gente vai falar sobre ensinando nossos filhos a palavra não. Vamos orar. Nosso Deus, pedimos que o Senhor
nos ajuda agora para que a gente pode passar essa matéria de uma maneira que os ouvintes podem entender e ter capacidade de aplicar na maneira certa, para que eles possam ganhar o coração dos filhos, manter o coração dos filhos e não afastar eles. Ajude-nos a ver que a gente pode ensinar não com amor e paciência. Nos ajuda hoje. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, uma das coisas mais importantes para uma criança aprender, e realmente este princípio pode começar antes de 2 anos de idade, mas eles têm de aprender o que significa não. E a gente deve ensinar isso de tal forma que não significa não. Não, cuidado. Não, isso, aquilo, mas significa não. Mas esse é completamente contrário à vontade da criança. Com 2, 3 anos e ele está começando a explorar, conhecer as coisas, a seu egoísmo sobre si mesmo, a sua capacidade, o desejo de ser autossuficiente, de rejeitar autoridade. Ele quer ser o chefe. E isso é natural, é normal, porque cada um de nós nascemos com uma natureza caída. Uma natureza que é somente inclinado para fazer o mal. Então nós temos de trabalhar com a criança, ajudando ele a entender que sua natureza pecaminosa tem de respeitar a palavra não. A criança rejeita isso basicamente por causa de 4 mal entendimentos. Ele não entende que ele não tem muita capacidade, que ele está muito limitado nas suas habilidades. Segunda coisa que ele precisa entender é que os pais têm o bem-estar em mente para ele. Ele não sabe isso ainda. Ele não quer aceitar não, porque ele acha que ele tem mais capacidade, ele acha que não, os pais estão somente interessados em si mesmo. E a maneira que a gente ensina não vai ajudar eles a entender que a gente quer o bem deles. Também, como já mencionei, o egoísmo deles, o desejo para ser satisfeito, de ter prazer do seu jeito, o egoísmo que eles sabem melhor começa a surgir. Eles não sabem que este não é proveitoso. E a quarta coisa, eles não entendem as consequências dos seus ações. Eles são novos. Estão começando a explorar, estão começando a aprender. E nós temos uma responsabilidade de educar nossos filhos no caminho em que eles devem andar. E nós temos de passar para eles, olha, você é imaturo, você não tem todas as capacidades que você acha. Nós temos seu interesse em mente. Você deve ser submisso à autoridade e que vocês têm de aprender que tem consequências negativas para desobediência. Primeiramente, desobediência para mãe e pai e depois desobediência para Deus. Então, como a gente
discuta, quer dizer, como a gente explica não. Não pode ser por meio de argumentar, de tentar usar a lógica com a criança, porque este não dá. Ele é incapaz de entender essas coisas por causa das 4 coisas que eu mencionei agora. E a gente pode falar com eles, pode tentar argumentar com eles, mas este não vai dar certo. O raciocínio não funciona com a criança. Ele não tem a capacidade mental, emocional para relacionar com o raciocínio. Então, sim, nós devemos explicar as coisas para a criança. Então, a criança deve obedecer independente de explicação, mas não é errado e deve ser quando a gente pode explicar a razão por que a gente está fazendo isso. Por causa se você coma o terra, tem muitos germes, coisas que a gente não pode ver. E você pode ficar bem doente. Talvez não, mas talvez sim. E pessoas têm ficado muito, muito doentes por causa deste. Então, nós não devemos fazer isso. Nós devemos também explicar para o seu bem. Eu não quero que você come a terra, porque você pode ficar doente e eu estou fazendo isso para o seu bem. Eu quero a sua felicidade. Eu não quero que você fique com febre e ficando com dores de corpo. Eu não quero isso para você. Então, nós devemos sim falar, explicar as coisas, mas a gente tem de enforçar o significado do não. Então, nós devemos exigir nós não devemos exagerar o uso da palavra não. Não é não, não, não. E cuidado, a criança fala alguma coisa e a gente fala, não seja tão rápido. Pense um pouquinho. Agora, se ele está pedindo a mesma coisa e ele deve saber que não pode fazer isso, então talvez podemos reagir rapidamente. Mas só um reflexo de não é bom. Nós devemos pensar. Então, quando a gente fala não, é bom de oferecer um sim. Quer dizer, um alternativo. Alguma coisa que a criança pode fazer em vez disso. Ele quer brincar fora da casa. Não, mas você pode brincar dentro do seu quarto. Tem muitos brinquedos lá. Então, você pode trazer brinquedo aqui na sala, se quiser, etc. Então, se é possível, adiciona o que ele pode fazer, seja positivo. Talvez ele tenha derrubado papéis no chão. Que bagunça você está fazendo? Então, você pode me ajudar a arrumar os papéis? Me ajuda. E ensina ele como ele pode fazer isso. Então,
alguns princípios importantes. Quando dizer não, diga com firmeza, sinceridade. Não, quando eu falo sinceridade, eu estou dizendo, não quero que você toque neste, e você vira as costas, você vai sair da cena e deixa ele desobedecer. Você fala não e fica observando. Você presta atenção. Quando você fala não, você deve ser sincero. A criança não deve argumentar, por favor, eu quero. E o não é não. Eu vou ensinar isso mais tarde também, mas se a criança começa a chorar, eu quero fazer isso. Então você pode simplesmente dizer, se você não para de chorar, eu vou dar você uma razão para chorar. E se ele não para, e no início ele não vai parar, ele apanha. Então nós temos de ser com seriedade. Significa não. E pensa bem. Você está dizendo não de reflexo ou tem uma razão boa porque está falando não? Então, outra coisa, a gente deve falar não com firmeza, mas com calma. Sim, a gente pode dizer não! E esta ajuda. Uma voz mais alta. Mas, não! Não. A gente deve ser firme. Pode usar uma palavra, usar a tom forte. A gente tinha muitos cachorros através dos anos. A gente não tem um agora, mas eu aprendi alguma coisa muito, muito gostoso. Se o cachorro está aproximando, você está vendo que ele está querendo morder alguma coisa, ou entrar num lugar errado, fazer alguma coisa que ele não deve, só precisa dizer, psst, ele assusta. Se ele está querendo entrar num lugar, você fala, não! Ele para. Ele fica parado, e talvez você precisa apontar o dedo ou ir atrás dele para ele afastar daquele local, mas logo ele aprende o que significa não. Mas a gente usa a palavra com firmeza, mas não com ira. Muito importante que a gente entende que a gente está querendo ajudar a criança em vez de somente ganhar a nossa vontade, mas ajudar ele. Então, como a gente mencionou, a gente deve usar instruções positivas, o que a pessoa deve fazer, ou o que pode fazer, em vez de só negação. Então, antecipa o erro. Fala não antes que a criança realmente faz o errado. Você está vendo ele aproximando o ventilador e ele está fascinado com isso. Então, não, antes que ele chegue lá. Talvez as primeiras vezes ele assusta, ele olha para você e volta. Você fala, não, pode levar ele fora. Afasta ele. Não, eu sei que eu tinha feito eu tenho 5 filhos, tenho feito com eles, que eles voltam. A primeira vez que está ensinando não, eles voltam. E você está vendo e fala, não,
Se você toca, vai apanhar. E agora você espera. Agora, se eles tocam, se eles estão lá com o dedo alguns centímetros de tocar, então, não. E eles precisam apanhar. E a maneira de apanhar a gente vai explicar mais para frente. Ensinando não ajuda-nos de estabelecer limites que a criança precisa tanto, que a gente falou sobre no último lição 9. Provérbios 13, 24 diz: o que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama desde cedo o castiga. Então, quando a gente está usando ou ensinando o sentido de não, precisa ter consequências. Consequências negativas. Nós não estamos lá para machucar a criança, mas a gente precisa usar a vara. E a gente vai explicando com mais detalhes mais na frente. Bom, Provérbios 22:15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança. Quer dizer, ele está sempre querendo fazer as coisas erradas do seu jeito, mas com muito jeito, sutilidade. E a Bíblia diz que, mas a vara da correção a refugiará dele. Então, tem de ter consequências. Os limites também devem ser razoáveis. Só dizer não basta, tem de ter razão. Então, a gente precisa... Deixe-me voltar um pouquinho. Nós devemos aplicar a disciplina, ensinando não, no nível dele. No início, ele não tem muito liberdade. A gente precisa ficar de olho nele. Então, a gente precisa entender que criança com 2 anos de idade é diferente com 5, é diferente com 7, etc. E a maneira que eles reagem ao ensinamento, como eles reagem aprendendo o que significa não e obedecendo, eles ganham mais liberdade e mais liberdade. Quando eu comecei a ensinar meus filhos e realmente eles podem aprender muito mais cedo do que 2 anos de idade. Mas eu comecei cedo. A Bíblia fala sobre fazendo cedo. Não tem o versículo aqui, mas eu falei não. Mas ele voltava a fazer aquela coisa e eu bati nos dedinhos. Não na mão. Não, porque tem muitas veias aqui. Você não quer machucar a mão dele. Mas os dedinhos, eu não preciso muita força para fazer este doer. E deve doer. Não machucar, mas doer. E a primeira vez que isso acontece, a criança se assusta. E a primeira vez que eu fiz isso com um dos meus filhos, ele ficou parado. Ele não sabia o que fazer. E depois ele começou a chorar. Chorando, tudo bem.
Mas a gente precisa fazer no início, nos dedinhos, pode ser na coxa dele, quando tem fraldas, no bumbum não adianta, quando fica mais de idade, sim. Mas nós devemos aprender como fazer, como ensinar não. É muito importante. Tem de ser consistente. Tem de ter consequências negativas com isso. E sempre tem de ser feito com amor e paciência, não raiva, não falta de paciência. Mas você está ajudando a criança. Você está fazendo as coisas para o bem da criança. Este deve ser nosso foco, não para o nosso bem. Ele está correndo para cá, para lá. Não, ele precisa aprender que em certos locais, certas situações, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, que está com um grupo de pessoas correndo, fazendo barulho, atrapalha as outras pessoas. Eu lembro uma vez que a gente, minha esposa e eu, Dom Jerry, fomos para os Estados Unidos e um dos meus filhos nos encontrou no aeroporto e tinha uma criança pequena, 5 anos de idade, talvez 4, não sei. E a gente começou tinha um corredor muito comprido, ninguém estava lá. E eu corri atrás dele, deixei ele chegar bem em frente. E quando eu vi alguém, eu falei, para! E ele parou. Eu fiquei impressionado. Então, quando eu cheguei perto dele, pode correr. Então, eu podia confiar nele, porque ele aprendi o que significa não. Nessa situação, o que significa para. Então, ensina seu filho a significação de não. Vamos orar. Nosso Deus, é uma introdução. A gente só quer no momento explicar a necessidade de estabelecer limites e ensinar a importância de ensinar a palavra não. E agora nós queremos continuar e falar mais sobre como a gente deve corrigir nossos filhos na prática. E pedimos que o Senhor nos abençoe nas lições que vêm. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez. Deus abençoe ricamente vocês.